todo mundo olhando para mim, e o meu supervisor que estava do meu lado, ele falou assim: João, todo mundo tá chorando. E foi muito forte, Elias, aquilo, né? Aí depois o pessoal foi lá me abraçar, porque quando eu saí dos Correios, eu saí enxergando. Quando eu voltei para os Correios para visitar os meus amigos, eu já não estava mais enxergando e já estava usando uma bengala. Olá, pessoal, começa aqui mais um programa Biografias, palco de histórias emocionantes, de superação e vencedoras que deixam um legado. Grandes lições como a de hoje, com o João Maia, fotógrafo e palestrante. O João Maia é o único fotógrafo cego no mundo a cobrir 2 Paralimpíadas. João Maia, que alegria tê-lo aqui. Tenho certeza que a tua história vai transformar bastante a gente, principalmente conhecendo um pouco, né, desse seu lado artístico, de superação, e tenho certeza de sucesso também. Tudo bem com você, João Maia? Tudo bem, meu querido Elias. Eu que fico feliz, é uma honra saber que estou sendo entrevistado por alguém que é do esporte e ama o esporte. Bom, antes de começar, Elias, eu queria que você também fizesse esse exercício. Eu vou me descrever para as pessoas cegas e com baixa visão. Eu sou João Maia, sou negro, tenho cabelos pretos ondulados na cor preta, tenho um rosto redondo, olhos amendoados castanhos claros, nariz médios, lábios grossos, sorriso largo, né? Estou trajando uma camiseta polo na cor azul, com o símbolo da fotografia nas cores verde e amarelo. E no segundo plano é azul. O meu fone e microfone é branco. Elias, agora esse exercício é com você. Vamos lá. Certamente, olha, muito bacana. Já aprendemos com você, né, essa forma de se descrever para quem, infelizmente, não tem como, né, como observar, né, em função de um problema de visão. Então, eu vou seguir o teu conselho também. Ainda bem que você já me mostrou como é que é essa apresentação. Então, vamos lá. Eu sou Elias Alade, uso óculos, tenho olhos azuis, rosto um pouco ovalado, né? Estou falando aqui hoje, gravando aqui da minha casa, da sala da minha casa. Ao fundo tem uma planta, uma árvore ali, que é importante, né, a gente ter o verde no nosso ambiente. Estou trajando um blazer e uma camisa vermelha. Sou escritor, biógrafo e amo histórias, né, que possam inspirar, motivar e transformar as pessoas, como a do João Maia hoje. Tenho certeza que a gente vai amar essa história, vai aprender bastante com ela. Agora, João Maia, olha, já vou, então... Primeiro, fiz certo essa apresentação? Sim, a descrição é importantíssimo, né? A audiodescrição, para que as pessoas cegas e com baixa visão possam entender e conhecer a pessoa. Muito importante. Olha, o João vai contar para a gente, ele voltou recentemente do Japão, onde foi cobrir a 2ª Paralimpíadas. Vocês acompanharam, né, que ela aconteceu no Japão ainda na edição 2020, né? Embora os jogos tenham sido disputados em 2021, em função da pandemia. João, eu adorei uma frase tua aqui que eu li, abre aspas: a oportunidade do trabalho é que transforma a vida da pessoa com deficiência. Autonomia. Explica um pouquinho dessa reflexão, João. Elias, meu querido amigo, como é importante o trabalho para a pessoa com deficiência. O trabalho dignifica, o trabalho traz essa questão de ser e estar incluído nessa sociedade. Então, quando o João Maia esteve agora cobrindo as Paralimpíadas de Tóquio, e foi o único deficiente visual no mundo, essa visibilidade, Elias, não é só para o João, é para todas as pessoas com deficiência do Brasil e do mundo. A gente só quer oportunidade. E cada pessoa com deficiência, Elias, vai fazer o seu trabalho no seu tempo, da sua forma. Eu sou um fotógrafo. Eu não sou um fotógrafo convencional. Eu fotografo com as minhas percepções, né? Com audição, com tato, com olfato. Então, oportunidade de trabalho
é muito importante para uma pessoa com deficiência. A nossa lei de cotas, né, já completou maioridade, e foi essa forma que o Brasil encontrou de incluir as pessoas com deficiência. E eu fico muito feliz sabendo que eu sou um fotógrafo, né, e que tenho oportunidade de mostrar o meu trabalho através de palestras, através de oficinas e também no campo, né, fotografando o esporte, que é a coisa que eu mais gosto, que é fotografar os nossos para-atletas. Você vai contar tudo isso sobre as palestras, sobre essas coberturas, mas, João, há outros profissionais que exercem a mesma atividade, né, e tendo a mesma deficiência visual que a sua no Brasil, ou é um número muito reduzido? Sim, tem outros profissionais que são fotógrafos, mas o único, né, que tem o foco no esporte paralímpico, né, fotografar para atletas, sou eu. Mas quem me inspirou, um dos maiores fotógrafos cegos do mundo, Eugene Balka, né, ou Bafka, que é um eslovaco naturalizado francês. Esse, sim, foi um dos fotógrafos que me inspirou a ser o profissional que sou hoje e ter essa visibilidade que eu tenho no Brasil e no mundo. João, então, aqui é o Biografias. Biografias tem que contar como é que era essa cor local, né, na infância, onde você nasceu, como é que era essa rotina da casa. Então, conta um pouquinho para a gente da família Maia. Então, eu nasci numa prole de 10 irmãos, numa cidadezinha lá do interior do estado do Piauí, a 625 quilômetros da capital. Infelizmente, né, nesse período de pandemia, eu perdi duas pessoas mais importantes da minha vida, que foi meu pai e minha mãe. Não foi por Covid, né? Foi outras doenças, mas ainda tenho mais 2 irmãos com deficiência, um intelectual, que é o Salim Filho, e um esquizofrênico, que é o Samuel. Nessa família grande, a gente tem só 2 irmãs, né? E o restante é tudo homens. Atualmente, 5 irmãos moram aqui em São Paulo, capital, e outros 5 irmãos moram lá em Bom Jesus. A família hoje já está dividida, metade aqui em São Paulo, metade lá em Bom Jesus, no estado do Piauí. Cresci numa cidade pequena, uma criança que teve a oportunidade de correr descalço, tomar banho no rio, certo? Comer frutas no pé, como caju, manga, também umbu, siriguela. Então, assim, eu tenho uma infância muito saudável. A gente brincava muito na rua. Depois, na minha adolescência, eu descobri a fotografia. Nessa época, eu estudava numa escola técnica federal de período integral. Naquela época, a gente estudava, ao mesmo tempo, o ensino médio e o técnico. E eu me formei em técnico em agropecuária em 1995. Então, essa paixão pela fotografia, ela nasce na juventude. Então, eu tive como essa fonte de conhecimento amigos, né, lá na minha cidade de Bom Jesus, como o Emiliano, tinha a mesma idade que eu, e naquela época ele já manipulava a câmera. Como o pai dele faleceu, ele teve que aprender a fotografar e, junto com a mãe e o irmão mais velho, trazer o sustento para casa. Naquela época eles tinham um estúdio de fotografia preto e branco, e aquilo me instigava, eu achava aquilo extraordinário, a fotografia preto e branco. Depois, já lá, isso aí foi no ensino fundamental 2, a antiga quinta série ao 8º ano do ensino fundamental 2. Depois, já lá no ensino técnico, eu tive um professor, finado Salmeron, em memória. Ele tinha uma máquina profissional e aquilo também me deixava instigado. E eu queria saber como era que funcionava uma câmera. Então, isso também me instigava muito.
E eu procurava conversar com o meu professor para entender como era fotografar com a câmera profissional. Naquela época, Elias, tinha os filmes, sabe? Os filmes tipo Fuji, Kodak. Como é que eu conseguia informações? Como é que eu tinha material numa cidade tão pequenininha lá no interior do Piauí? Escrevia para essas empresas e pedia material. E assim eu me alimentava do conhecimento. Eu acho que se hoje eu sou um fotógrafo, né, reconhecido no Brasil e no mundo, foi graças a essa persistência, esse amor à fotografia. Agora, esse amor à fotografia, ele veio paralelo, ainda mais como um hobby, pelo que eu entendi. E qual era a profissão? Você seguiu a linha da agropecuária? Não, infelizmente, em 1995, bem no finalzinho para 96, eu vim para São Paulo. Meu primeiro trabalho aqui em São Paulo foi no escritório de despachante. E depois eu fiz um concurso público. Meu primeiro concurso público foi para a SCT, a empresa de Correios e Telégrafos do Brasil. Então, passei e já comecei a trabalhar no final de 96. Em dezembro de 96, eu entrei nos Correios. E fiquei até o momento que eu fui acometido pela essa deficiência visual, né? Foi devido a uma uveit bilateral. Então, Vamos explica lá. um pouquinho dessa uveíte que você citou, né? Da qual você foi acometido e que causou, então, essa perda da visão. A uveit bilateral é uma inflamação em alto grau que destrói todo o olho. No caso, meu, onde ela atacou. Bom, o meu diagnóstico foi autoimune. Eu primeiro comecei a perder visão num processo bem lento, né? Nessa época eu trabalhava nos Correios. Quantos anos você E tinha naquela época? eu tinha 28 anos de idade, foi 28. isso em 2004. E eu me lembro que eu não me despedi dos meus amigos, né? Eu saí pensando que ia voltar e nunca mais voltei, né? E eu vou contar uma cena que foi muito forte. Depois de um ano, eu voltei no trabalho para me despedir dos meus amigos, porque eu sabia que eu não ia mais voltar. E quando eu cheguei, todo mundo estava trabalhando, todo mundo parou, e eu fiquei ali no corredor e fiz aquele silêncio, todo mundo olhando para mim, e o meu supervisor que estava do meu lado, ele falou assim: João, todo mundo tá chorando. E foi muito forte, Elias, aquilo, né? Aí depois o pessoal foi lá me abraçar, porque quando eu saí dos Correios, eu saí enxergando. Quando eu voltei para os Correios para visitar os meus amigos, eu já não estava mais enxergando e já estava usando uma bengala. Então foi uma cena muito forte. Eu vou contar o que a alveolite ela provoca, o que ela provocou no meu olho, né? Eu tive um descolamento de retina no olho direito, depois fizemos uma cirurgia e não obtive sucesso. Então, meu olho é totalmente zerado, o direito. O olho esquerdo eu tive uma lesão no nervo óptico. Então, por isso que eu sou com baixa visão ou visão subnormal. Eu percebo vultos coloridos desfocados. A minha visão não tem foco. Até a minha última medição, eu me trato lá no HC, até 15 centímetros. Né? Depois disso, tudo se funde. Então, foi um processo doloroso e é importante, Eli, a gente falar aqui que o que transformou a minha vida? O esporte. Depois que eu comecei aquele processo de reabilitação, certo? Um lugar que me abraçou e que eu tenho muito orgulho de dizer hoje que eu sou conselheiro da Fundação Dorina Noil para Cego, uma fundação que tem mais de 75 anos. Então, lá eu aprendi a andar com uma bengala longa, aprendi a escrever novamente utilizando o braille, aprendi sobre as atividades da vida diária, como é viver numa casa sozinho com total autonomia. E hoje eu vivo. Eu tenho um apartamento aqui em São Paulo e moro sozinho. E outras atividades. Então, hoje, eu sou uma pessoa com deficiência visual que tem total autonomia. Por isso que é importante, quando a pessoa ela nasce ou fica com a deficiência, adquire a deficiência visual depois de adulto, a importância da reabilitação. Então, nesse processo também de reabilitação, eu conheço alguns amigos
E esses amigos me levaram para o esporte. Eu nunca tinha praticado esporte, né? E vim praticar o esporte já lá com meus 30 anos. E aí, praticar esse esporte me trouxe uma bolsa de estudo. Eu sou licenciado em História pela Unisantana. Tive a oportunidade de conhecer alguns estados brasileiros competindo. Então, eu fui até 2015 atleta. Depois eu parei e aí eu me dediquei exclusivamente à fotografia. A Unisantana sempre foi uma faculdade que investiu muito em esporte universitário. Me fugiu agora o sobrenome, mas o Leonardo, né, que era o filho do fundador, que tocou a universidade muito tempo, né, ele tinha um time de primeira linha ali, né, que era, inclusive, uma exigência dele ter um esporte fortalecido, mas fundamentado. Então, parabéns, você escolheu, né, uma instituição de ensino séria e que sempre priorizou a prática do esporte universitário. Agora, João, sem dúvida alguma, ter essa causa, né, aos 29 anos, olha, eu te falo que é muito sério. Eu tive descolamento das duas retinas, né? Então, é um caso realmente bastante, né, sério e que precisa realmente, né, estar em mãos, né, de profissionais muito competentes. Tenho certeza que você estava, mas, no meu caso, com as cirurgias, eu consegui recuperar a visão. Mas eu acredito que a primeira vitória que você tem que ter é interna, né, de enfrentar e vencer esse desafio, né, de ter a disposição, né, de querer ter um olhar diferente da vida daí por diante. O que é que te motivou, né, a ter essa garra de querer reinventar a sua trajetória? O que me motivou foi que eu já nasci numa família que tinha pessoas com deficiência. Naquela época, lá em 1990, eu já tinha a percepção do mundo. Meu irmão nasceu na década dos anos 60 e eu vi a questão do preconceito. Ele é deficiente intelectual, então até hoje se tem essa invisibilidade com as pessoas com deficiência intelectual. Então, quando eu fiquei deficiente, eu falei, eu preciso mostrar para o mundo que as pessoas com deficiência, elas têm capacidade. Não somos deficientes, somos eficientes. E aí, só precisamos de oportunidade. E eu corri atrás dessa oportunidade, Elias. Para me tornar o fotógrafo que eu sou hoje, eu não fiquei aqui em casa, sentado na minha poltrona, esperando que as coisas acontecessem. Eu fui atrás. Eu procurei estudar. Eu participava de qualquer curso que eu tivesse interesse e chegava lá, e o professor teria que se adaptar e me ensinar a fotografia. Nunca tive medo de chegar em qualquer lugar e dizer aqui, ó, professor, eu sou deficiente visual e eu quero aprender fotografia. Quando eu ia fazer a cobertura de eventos ou nacionais ou internacionais, eu chegava lá, pedia permissão ao setor de imprensa e ia para dentro da pista fotografar. Foi assim que eu consegui chegar até uma Paralimpíada, foi assim que eu consegui chegar mais outra Paralimpíada na minha vida. A gente tem que sair da zona de conforto. Claro, precisamos da empatia, das oportunidades. Agradeço todas as pessoas que passaram na minha vida e me deram a oportunidade, né, de fotografar, a oportunidade de palestrar, a oportunidade de ensinar para outras pessoas como é fotografar sem utilizar a visão. Eu saí da minha zona de conforto. Eu tive que me reinventar e aprender. Então, eu acho que é isso o primeiro passo. Primeiro, se aceite como uma pessoa com deficiência. E depois vamos buscar os caminhos, né? Estudar é muito importante. Se profissionalizar é muito importante para que depois a gente possa colher os frutos, né, desse investimento que é a educação. Você usa outras sensibilidades, né, por meio das lentes de uma câmera para poder, né, buscar esse foco da foto, né, a sensibilidade, né, o aroma, enfim, né, outras situações. Agora, sem dúvida alguma, eu tive a oportunidade de cobrir, né, Copas do Mundo e Olimpíadas, e eu sei a importância que é de a gente estar num evento desse, é um evento de primeiro mundo, e você estreou, né, numa situação dessa, na Rio 2016, né, e digo para você que a Olimpíada, com seu espírito olímpico, né, ela ainda dá um banho de 1 milhão
em Copas do Mundo, né, onde a competição pura, né, é o que mais importa, enquanto que na Olimpíada o espírito olímpico, né, aquele lado da ajuda mútua, do companheirismo, né, muitas vezes perder uma prova, mas, né, ajudar uma pessoa a se levantar, uma pessoa que caiu, né, um atleta que caiu, enfim, são sentimentos que nem todos conseguem observar. Então, eu queria que você trouxesse em primeira mão, assim, primeiro, né, esse ponto, né, da cobertura da Rio 2016, como foi viver aquele clima olímpico e, principalmente, né, se a estrutura que o evento forneceu para você, ela era suficiente, né? Ou seja, principalmente nas condições, né, de toda a sustentabilidade, todas as condições para melhor cobertura de alguém que vivia essa situação como você, né, da falta de visão. Meu querido Elias, a Paralimpíada do Rio 2016 foi um divisor de água na minha vida, né? Se hoje o João Maia está aqui falando com você, foi graças, né, essa visibilidade que eu tive, não só no Brasil, mas no mundo. Eu fui tratado com muito carinho. As pessoas, depois, claro, quando você teve a oportunidade de dar entrevista para a AFP, né, uma das maiores agências de comunicação do mundo, né, e no outro dia saiu uma matéria sua em inglês, francês, espanhol e português, e o mundo começa a correr atrás de você, procurando saber quem é você, o que você está fazendo ali. E depois, como começam as TVs brasileiras, né, a gente gravou com todas as TVs do Brasil, jornais, web, todas as mídias, rádio, a mídia escrita, a mídia falada, a mídia televisiva. Então, eu tinha esse carinho das pessoas nas arenas, né? Reconhecer um fotógrafo cego brasileiro. Então, foi emocionante. E, ao mesmo tempo, representar as pessoas com deficiência, né, num evento mundial. Por outro lado, eu estava, nessa época, trabalhando numa equipe de fotógrafos e tinha um cadeirante, que era o Vitor Yang. E aí eu percebi, Elias, que acessibilidade não é para todo mundo. Para mim, que não tenho deficiência física, somente visual, né, eu não encontro tantos obstáculos como uma pessoa cadeirante. Então, tinha algumas provas, principalmente no atletismo, que o meu colega fotógrafo, ele não conseguia chegar em todos os pontos, né, destinados aos fotógrafos. Por quê? Porque não tinha acessibilidade. Aí você me pergunta, João, mudou isso no Japão, em Tóquio? Não, não mudou. Infelizmente, lá em Tóquio só tinha 2 pessoas com deficiência fotografando, fazendo a cobertura como fotógrafo. Eu, um brasileiro, e um japonês, cadeirante. E lá, né, no Estádio Olímpico de Tóquio, também não tinha acessibilidade para ele estar em todos os pontos, né, destinado aos fotógrafos. Então, mais uma vez, você pensa que a questão de acessibilidade é a questão só de países como o Brasil, e países como o Japão, o primeiro mundo, também tem essas questões que ainda precisa ser resolvida? Sim, entendeu? A acessibilidade no Japão, ela tem pontos positivos, a acessibilidade no Brasil também tem pontos positivos, certo? Mas não é pleno. Então, o que eu tenho para te dizer sobre as Paralimpíadas do Rio foi emocionante. Poder fotografar ali tão próximo dos atletas, vibrar com cada um brasileiro que teve a oportunidade, né, de ganhar uma medalha de bronze, ou de prata, ou de ouro. Foi uma emoção assim, extrema para qualquer profissional que está ali próximo de fotografar uma Paralimpíada. Por quê? A Paralimpíada já traz muito mais medalhas do que as Olimpíadas. E o Brasil, de fato, teve mais público, muito mais pessoas assistindo e vibrando com os Paralímpicos. E isso me deixa muito feliz. Então, as Paralimpíadas do Rio é um marco na minha história como fotógrafo, porque eu fui o único deficiente visual no mundo a cobrir uma Paralimpíada. E foi aqui no Brasil.
A tua Isso. conquista pessoal, né? Estando ainda no teu país, isso imagino, né, que é um somatório de emoções muito grande. Agora, João Maia, tanto na Rio 2016 quanto na Olimpíada do Japão, na Paralimpíada do Japão em 2020, né? Quais são os momentos que você traz assim marcantes para você nessas duas coberturas? Acho que um dos momentos que não vai sair da minha cabeça foi a cobertura do futebol de 5, né? É emocionante. E o jogo, claro, tinha que ser com quem? Com a Argentina. E aí a gente ganhou de 1-0 e nesse dia choveu. Foi emocionante essa vibração, essa alegria. A gente ficou também muito feliz porque uma TV aberta, né? Como a Globo, transmitiu a semifinal e a final do futebol de 5. Então, para a gente que trabalha nos bastidores, como fotógrafo, é muito gratificante saber que o esporte paralímpico está ganhando espaço. As pessoas estão começando a assistir. A gente gostaria que as Paralimpíadas fossem transmitidas em TV aberta, não só nas TVs pagas e fechadas, porque as pessoas precisam se inspirar e motivar assistindo os nossos atletas paralímpicos. Então, o futebol de 5, o goalball, o atletismo, a natação, fotografar Daniel Dias é muito emocionante. Fotografei também um colega e amigo, que é o Vinícius Bellator Rodrigues. Eu treinei, Elias, com esse colega. Eu vi ele chegando em São Paulo, né, um jovem de 19 anos, e agora, nas Paralimpíadas de Tóquio, eu fotografei ele. E que emoção! Ele perdeu por milésima medalha de ouro. Então eu estava lá, clicando, sabe, registrando e me emocionando, porque aquele jovem, eu participei, né, dos treinos. Ele, quando veio para São Paulo, ele participou da minha equipe e a gente treinou junto. E olha só que emoção, a gente falava ele falava do sonho dele de participar de uma Paralimpíada e eu estava lá, do outro lado, Elias, registrando, fotografando esse atleta maravilhoso que é o Vinícius Bellator Rodrigues. É um atleta que tem deficiência física, amputação de um membro inferior, e ele já tinha batido um recorde mundial, e nas Paralimpíadas ele perdeu por milésimos a medalha de ouro, mas conseguiu uma medalha de prata numa prova linda, que é a prova de 100 metros, né? No atletismo, a gente diz que essa prova é uma das provas mais vibrantes do esporte. Sem ser redundante, mas 100 metros é 100 metros, né? Não tem outra comparada e os olhares do mundo, né, ficam atentos, principalmente em relação aos recordes mundiais. Agora, por exemplo, eu quando cobri eventos internacionais dessa magistratura, dessa grandeza, João, a imprensa ela é um detalhe ali no negócio, né? Ou seja, né, ela tem o seu espaço, a sua cobertura, mas ela não se mistura com as equipes, né? É uma coisa muito dividida. Claro que muitas vezes a gente, pela amizade que tinha com um jogador, com um técnico ou outro, conseguia, né, uma entrevista exclusiva no momento de lazer, alguma coisa assim. Agora, você, né, na Paralimpíada, deu para se sentir parte do time, uma peça do time também do Brasil? Sim, porque esses atletas, principalmente do atletismo, me conhecem. Então, eu acredito que os atletas que não me conheçam pessoalmente, eles já ouviram falar no meu nome, que é o João Maia, o fotógrafo cego. E eu vou te contar algumas coisas que acontecem nos bastidores. Eu conheci uma atleta, a Bia, né, do vôlei sentado, e eu estava lá. A gente fica muito próximo, né, da quadra, sentado naqueles banquinhos de madeira, e de repente a Bia me cumprimenta: João, eu estou aqui, me fotografa. Elias, meu coração pulou fora, porque é esse reconhecimento dos atletas, né? Porque ela enxerga, né? E eu não enxergo, então. E aí eu fotografei ela, foi umas fotos lindas, maravilhosas. Então, assim, eu me lembro que eu estava ali na zona mista, junto com a minha querida Luciane Tonon, que foi a parceria que eu fiz com o Guia do Deficiente, que ela é jornalista, eu fui o fotógrafo, a gente se juntou para poder ir para as Paralimpíadas, e eu estava lá na zona mista com ela,
tinha conhecido, antes de ir para Tóquio, um dos atletas brasileiros que é naturalizado japonês, né? Ele tem as duas nacionalidades, porque o pai dele é japonês e a mãe dele é portuguesa, né? Que é o Roberto Sasaki. E ele joga na seleção brasileira de futebol de 5. E aí a gente foi se encontrar para bater um papo, e aí era a final do futebol de 5, e os atletas iam passando e cumprimentando ele. Eu me lembro que o Ricardinho se aproximou, me cumprimentou. Antes disso, o médico da seleção brasileira, cara, foi lá e me parabenizou para o meu trabalho, falou: João, parabéns, esse trabalho é lindo. Aí veio o goleiro, o Luan, a gente descobriu que era nordestino, tanto o médico como o goleiro, então assim, tem muitos nordestinos na seleção brasileira de futebol de 5. Então, eu fico muito feliz em saber que muitos desses atletas sabem quem é o João Maia. Então, essa conexão é maravilhosa e a gente fica muito feliz quando a gente tem a oportunidade de fazer um registro dessas conquistas, né? A quebra de um recorde, quando o atleta sobe ao pódio, independente da medalha, se é bronze, se é prata, se é ouro, mas dá muito orgulho de ser brasileiro nesse momento. E num evento olímpico e paralímpico, a maior medalha, a maior conquista é estar lá, não tenha dúvida, né? Essa já é a medalha no peito, né? Eu estou vendo também aí na sua camiseta, né, escrito Fotografia Cega. Isso é um projeto, né, que você encabeça. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse projeto. Então, o projeto Fotografia Cega, ele nasce depois da minha participação das Paralimpíadas do Rio em 2016. O objetivo desse projeto, meu querido Elias, é ensinar as pessoas com e sem deficiência como fotografar utilizando as suas percepções olfativas, táteis, né, e auditivas. Além disso, eu ministro palestras, viajo o Brasil, né, até para fora do Brasil eu já viajei, né, para palestrar, falar desse trabalho, a importância não só da fotografia cega, mas a importância das pessoas com deficiência. Eu falo nas minhas palestras a importância de se respeitar as pessoas com deficiência, de dar oportunidade, da questão da acessibilidade física e acessibilidade atitudinal, que parte das pessoas, parte a empatia. Então, a minha palestra, além de falar de fotografia e de contar os bastidores, né, de como é ser um fotógrafo cego e fazer cobertura de competições tanto nacionais como internacionais, eu falo dessa militância que eu faço, que é em prol das pessoas com deficiência, né, desse empoderamento das pessoas com deficiência. Então, esse é o projeto Fotografia Cega. Então, eu tenho um site, que é o www.fotografiacega.com.br, e todas as minhas mídias sociais é Fotografia Cega. Então, assim, os trabalhos que eu recebo no Brasil, né, tudo é através desse site, que as pessoas entram em contato. Hoje, agora, graças a Deus, nessa semana eu consegui vender 2 imagens minhas que vão para o calendário. Fiquei muito feliz. Já vendi imagens para livros didáticos sobre o meu trabalho. Então, a gente tem essa vontade e essa oportunidade que a fotografia cega está presente aí em muitos momentos importantes da vida de uma pessoa com deficiência. Eu também sou conselheiro da Fundação Dorina Noil para Cegos, né? Então, faço um trabalho voluntário com muito orgulho, sabendo que as pessoas com deficiência, Elias, só precisam de oportunidade, precisam ser reabilitadas, precisam ser inseridas no mercado de trabalho, precisam ter oportunidade de lazer, de cultura. E a gente, como tem espaço aí na mídia, tem essa militância. Vamos dar oportunidade para a pessoa com deficiência, para que essa pessoa tenha dignidade e também tenha oportunidades, né, para ter uma vida comum, poder ir no cinema, no teatro, ter lazer, ter cultura e, principalmente, trabalho. O Fotografia Cega tem patrocinadores? Se tiver, por favor, conta para a gente quais são. Se não, vamos abrir aqui, né, para o pessoal procurar e patrocinar. Bom, o Fotografia Cega ainda não tem patrocinador. Ah, meu Deus do céu. Cadê esses empresários aí, hein? Vamos pôr a mão no bolso, meu Mas Deus. a gente tá procurando patrocinadores, sim, porque
eu voltei do Japão, eu tenho um material riquíssimo e a gente precisa, e isso foi um dos meus objetivos para ir para o Japão, quando voltar, trazer esse material para a gente montar uma exposição fotográfica, Elias. Uma exposição fotográfica diferenciada, quer dizer, uma exposição que tem acessibilidade. Mas o que seria acessibilidade, João? É ter braille, é ter letras ampliadas, é ter audiodescrição, isso é muito importante, é ter fotos em relevo, para que as pessoas com cegueira ou com baixa visão possam se beneficiar de uma exposição fotográfica. A audiodescrição, Elias, ela não só beneficia as pessoas com cegueira ou com baixa visão, ela beneficia as pessoas disléxicas, as pessoas que têm deficiência intelectual, as pessoas idosas. Então, quando a gente introduz a acessibilidade numa exposição, não é só para beneficiar um grupo, nesse caso as pessoas com deficiência visual, para beneficiar toda a comunidade. Então, eu estou aí, procura de parcerias para montar uma exposição fotográfica com acessibilidade. Pessoal, vamos apoiar esse projetaço aí, fotografiacega.com.br. Agora, João Maia, você comentou um pouco sobre as palestras, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais, né? O que é que as pessoas buscam, né? Que contratam as suas palestras, que tipo de mensagem que elas estão buscando. E também queria que você contasse, quem quiser contratar as palestras, qual é o melhor caminho. Tem site, tem pelas mídias sociais? O melhor caminho para contratar uma palestra minha é pelo o site, né? www.fotografiacega.com.br, porque lá tem um link que aí o Fale Conosco, você vai colocar seu e-mail, seu telefone, vai mandar sua mensagem e vai vir direto para o meu e-mail. Bom, as minhas palestras, eu já tive a oportunidade de dar palestras para grandes empresas no Brasil, como o escritório central da Google aqui em São Paulo, também para empresas como a Bayer, a Gerdau, né? Isso foram umas empresas também para universidades como a USP, Unicamp, Mackenzie, FAAP. Então, assim, eu acho que quando as pessoas me convidam, né, para dar uma palestra, para trabalhar, eu acho que eles querem conhecer esse universo das pessoas com deficiência. Querem saber como é que é o cotidiano de uma pessoa com deficiência. Também eles querem saber que história é essa, como é ser um fotógrafo com deficiência visual. Como é que eu faço as minhas fotos? Então, as pessoas têm muita curiosidade, Elias. Por isso que eu sempre falo, visita meu Instagram, que é o @fotografiacega. Lá você tem muitas imagens, e tem imagens com audiodescrição, e com descrição de imagens. Então, acho que as pessoas têm essa curiosidade, Elias, de conhecer o universo das pessoas com deficiência. E aí, nessas minhas palestras, eu falo sobre a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, a questão da acessibilidade física, né? A acessibilidade atitudinal, né? O que você tem que fazer quando você vai ajudar uma pessoa com deficiência visual, outra deficiência. Então, a gente mescla tudo isso. A pessoa com deficiência, no caso visual, ela tem o direito ou não de ir ao teatro, ao cinema? Qual é a ferramenta que vai possibilitar que uma pessoa possa ir ao cinema ou ao teatro e entender o que está acontecendo? A audiodescrição. Então, assim, esse universo das pessoas com deficiência que eu trago na minha palestra. E inspirar as pessoas, motivar as pessoas. Pensa só, Elias, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Escolhi uma das profissões mais icônicas para uma pessoa cega, que é a fotografia. E aí eu quero estimular a pessoa com deficiência a dizer para ela o seguinte: você que tem a sua deficiência, né? Você pode ser tudo o que você quiser. Se eu, que sou uma pessoa com deficiência visual, sou um fotógrafo, então, assim, as minhas palestras eu procuro inspirar as pessoas, motivar, entendeu? Mostrar o outro lado da deficiência, que podemos ser tudo o que quisermos, só basta ter oportunidade. Certamente, João, você tem este olhar
pelo aspecto da sensibilidade do coração, né? Que isso nem todo mundo consegue, nem todo mundo que enxerga consegue ter. Então, parabéns por essa sua trajetória linda, maravilhosa, e realmente ela transforma, inspira e motiva as pessoas. E eu quero muito que você deixe uma mensagem, né? Entre tantas que você já nos deixou aqui, mas nesse encerramento do Biografias, que você deixe uma mensagem para a gente, João. Agradecer esse espaço e essa oportunidade. Você, que é uma pessoa que fez tantas coberturas de esporte, ama o esporte, então eu me sinto honrado em estar aqui hoje, né, falando um pouquinho da minha história. E a mensagem que eu deixo para as pessoas: não desista dos seus sonhos. Isso pode ser até um clichê, mas não desista, a gente realiza. Eu me lembro que esse ano eu perdi meu pai. Doeu muito, porque eu fui para o Piauí e com uma semana eu perdi ele. Ele foi embora. E eu prometi para ele: pai, eu vou para o Japão. Eu vou fazer uma homenagem para você. Eu até falei para ele: pai, não vá embora, fique para você ver essa homenagem. Porque quando eu fiz... Porque assim, eu fui para o Japão, Elias, eu tive que fazer financiamento coletivo, eu tive que vender camisetas. E o meu pai, lá no interior do Piauí, estava lá, ele vendendo camisetas para mim, que eu dei para o Japão, com 86 anos. E, claro, eu tive o apoio da Fundação Dorina Noil para Cegos, né, do Guia do Deficiente, Andef, mas o mais importante, Elias, é isso. Não deixe de sonhar. Se eu não tivesse essa persistência e acreditasse que eu vou conseguir, eu tenho um sonho, eu vou correr atrás. E sonho é o seguinte: você realiza um hoje, amanhã você tem outro sonho para realizar. Então, acredite em você, desperte. Sonho que se sonha só é um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Essa frase não é minha, é do Raul Seixas. Eu quero terminar com essa frase linda. Gratidão, obrigado, meu querido. Nós é que agradecemos, e eu encerrei um dos meus livros com essa frase, que o melhor dos sonhos é aquele que a gente vive acordado. Então, parabéns pela sua história, João. É uma história de quem realiza, de quem sonha, né, e que faz esses sonhos acontecerem. E esse é o grande legado, essa mensagem que você nos deixa aqui. João Maia, muito obrigado por participar conosco no Biografias, uma honra, e o espaço fica aqui aberto para que a gente continue atualizando essa história maravilhosa. Obrigado, João. Obrigado e até mais. Pessoal, obrigado por estar conosco aqui nessa conversa com o João Maia, e até o próximo Biografias. Inscreva-se no canal, é importante estar com a gente. Tchau, tchau, pessoal.